Vivemos em um mundo que nos ensina a falar demais, expor demais, compartilhar tudo, inclusive o que ainda estamos tentando entender dentro de nós mesmos. Somos incentivados a transformar cada pensamento em um post, cada sentimento em um áudio, cada detalhe íntimo em entretenimento para os outros. Mas há um grupo silencioso que caminha na contramão disso tudo: os reservados. Pessoas que não dizem tudo o que sentem, que não reagem com pressa, que guardam mais do que mostram. E talvez por isso mesmo sejam tão difíceis de entender e ainda mais difíceis de manipular. Porque a manipulação exige acesso. Ela depende de saber o que você pensa, como você reage, onde estão suas fraquezas e quais são suas vontades. Quanto mais previsível você for, mais fácil será ser conduzido como um fantoche invisível. Mas quem vive com mais silêncio, com mais introspecção, com mais autonomia emocional, confunde, assusta, escapa das amarras sutis que pegam a maioria. O silêncio para alguns é desconfortável. Para o manipulador é desesperador. Ele não sabe o que você pensa e por isso não sabe o que controlar. Ele não entende o seu ritmo e por isso não sabe como provocar suas reações. Pessoas reservadas incomodam porque são um mistério. E mistérios não se manipulam, só se respeitam ou se temem. Talvez você seja uma dessas pessoas. Ou talvez esteja cansado de ser tão transparente, tão aberto, tão disponível para quem não soube te valorizar. Talvez esteja descobrindo agora que é no silêncio que mora sua força e que não mostrar tudo não é fraqueza, é estratégia de proteção. Não se calar por medo, mas por sabedoria. Não se esconder por insegurança, mas por escolha consciente. Neste vídeo, vamos explorar com profundidade e clareza por que pessoas reservadas costumam ser mais difíceis de manipular. Vamos destrinchar esse comportamento que muitos julgam como frieza ou indiferença, mas que esconde, na verdade, uma fortaleza emocional difícil de derrubar. Capítulo por capítulo, você vai entender como o silêncio pode ser sua armadura mais poderosa. E talvez, ao final, perceba que o que você pensava ser fraqueza era, na verdade, uma forma de liberdade. Bem-vindo ao seu próprio redescobrimento. 1. O escudo invisível. Como o silêncio confunde manipuladores. Um manipulador precisa de mapas. Precisa saber onde estão suas fraquezas, seus desejos, seus gatilhos emocionais. Ele precisa ler suas expressões, antecipar seus pensamentos, prever suas atitudes. E ele consegue isso da forma mais simples possível, observando o que você revela. Quanto mais você fala, mais ele coleta. Quanto mais você reage, mais ele entende como te conduzir. Mas e quando você não oferece essas pistas? E quando sua expressão é neutra, seu silêncio é firme e suas respostas são escassas? Aí, você se torna um território inexplorado e, por isso, perigoso para quem deseja te dominar. Pessoas manipuladoras se alimentam de previsibilidade. Elas precisam saber o que dizer para te agradar, o que fazer para te desequilibrar, quando se calar para te confundir ou quando te elogiar para te seduzir. É um jogo de controle emocional disfarçado de atenção. Mas o reservado quebra esse padrão. Ele não reage como o esperado. Ele não se entrega com facilidade. Ele não revela tudo e, às vezes, quase nada. E isso desarma o manipulador. Enquanto a maioria busca aceitação e se apressa em se mostrar, o reservado observa. Enquanto uns falam de si o tempo inteiro, ele escuta em silêncio. E é nesse silêncio que ele ganha vantagem. Porque enquanto o manipulador tenta puxar as cordas de alguém que não revela onde estão seus nós, ele se frustra. E o que era controle vira confusão. O que era manipulação vira tentativa falha. O reservado não se torna um fantoche, porque nem sequer entrega seus fios. Há algo profundamente estratégico no silêncio. Ele cria espaço para o outro se revelar primeiro. Quem fala pouco força o outro a falar mais, e nisso mostra mais do que deveria. O manipulador, na ânsia de entender, acaba se expondo também. E aí o jogo se inverte.
O reservado que parecia estar na defensiva, na verdade está no controle. Não por manipular, mas por simplesmente não entregar poder. Imagine um interrogatório emocional. O manipulador é o interrogador. Ele lança perguntas, insinuações, elogios, críticas disfarçadas. Cada palavra sua é um teste para te ler melhor. Mas se suas respostas são neutras, pausadas ou até ausentes, ele se perde. Ele começa a projetar, a supor, a inventar, e isso gera insegurança em quem queria gerar domínio. A ausência de reação vira uma muralha, uma parede que não permite invasão. E isso é raro no mundo atual. Vivemos em uma era onde ser reservado é quase uma heresia social. Todos querem saber de todos. A cultura do compartilhamento forçado criou um ambiente em que quem não fala parece suspeito. Mas justamente por isso, ser reservado virou uma forma de poder, porque o mundo inteiro se tornou fácil de ler, fácil de influenciar, fácil de prever. E quem foge dessa lógica se torna livre. Quem não entrega tudo, preserva algo sagrado, o controle da própria narrativa. É preciso coragem para não reagir. É preciso força para não explicar tudo, justificar tudo, se defender o tempo inteiro. O reservado não é um covarde calado. É alguém que escolheu o silêncio como blindagem, que aprendeu que quem cala às vezes domina mais do que quem grita. E que em muitas situações, o silêncio fala com mais clareza do que qualquer argumento. Por isso, pessoas reservadas confundem tanto, porque não se rendem ao jogo da exposição emocional, porque não dão sinais óbvios, porque são como livros fechados em um mundo de páginas escancaradas. E o manipulador, que depende de capítulos lidos e sublinhados, se vê diante de uma capa sem sinopse. E isso o assusta, porque não saber para ele é o começo do fim do controle. Ser reservado neste sentido não é apenas um traço de personalidade. É um escudo invisível. Uma forma silenciosa de dizer, você não vai me ler tão fácil. E talvez seja justamente isso que torne essas pessoas tão resistentes à manipulação. Elas não permitem que ninguém tenha as chaves de uma casa que mantém trancada por escolha, e não por medo. 2. Menos exposição, menos vulnerabilidade emocional. Quem não se revela totalmente preserva o que há de mais valioso, sua estrutura emocional. E isso não é sobre esconder, é sobre proteger. Existe uma falsa ideia de que quem é transparente o tempo todo é mais forte, mais autêntico, mais corajoso. Mas, na verdade, muitas vezes, essa exposição constante é uma armadilha disfarçada de liberdade. Quanto mais você expõe suas dores, suas dúvidas, seus desejos mais íntimos, mais vulnerável se torna diante daqueles que sabem usar isso contra você. Pessoas reservadas entendem isso intuitivamente. Elas não compartilham tudo porque sabem que nem todo mundo merece saber tudo. E mais, nem todo mundo saberia o que fazer com essa informação sem distorcer, julgar ou usar de forma maliciosa. Não é frieza, é inteligência emocional prática. É o discernimento de que aquilo que você entrega pode ser usado a favor ou contra você. Quem fala demais entrega seus pontos fracos antes mesmo de ser ameaçado. Quem se explica o tempo todo mostra insegurança. Quem compartilha dores em qualquer espaço acaba atraindo quem quer se aproveitar delas. E, infelizmente, no mundo real, há muitos que se alimentam da fragilidade dos outros. Pessoas que agem como conselheiras, mas são, na verdade, colecionadoras de informações para o momento oportuno da manipulação. O reservado sabe disso. Ele mede palavras, observa a intenção do outro, testa a profundidade da conexão antes de confiar. E se não sentir segurança, simplesmente não entrega, não compartilha o íntimo com quem não demonstrou merecimento emocional. Isso não é rigidez, é maturidade. É a consciência de que exposição sem filtro não é sinônimo de verdade, e sim de risco. Há algo profundamente protetor em não entregar seus sentimentos mais frágeis a qualquer um.
É como manter uma muralha interna que só se abre diante da confiança consolidada e, mesmo assim, com parcimônia. Porque sentimentos são sagrados, não são moeda de troca. E quando tratados com essa importância, eles se tornam uma fortaleza. Não porque são escondidos, mas porque são protegidos. Você já reparou como quem se expõe demais está quase sempre emocionalmente drenado? Isso acontece porque cada entrega emocional exige energia. Cada desabafo com a pessoa errada rouba uma parte de você. Cada confissão feita em lugar inseguro deixa rastros que podem ser usados contra você depois. O reservado economiza energia justamente por evitar esses vazamentos emocionais. Ele fala menos, mas com mais precisão. Confia em poucos, mas profundamente. E com isso, constrói um sistema emocional mais estável e menos vulnerável. Em um mundo onde tudo vira conteúdo, onde até as dores viram performance, o reservado incomoda, porque ele não oferece o espetáculo da fragilidade. Ele não transforma seu sofrimento em vitrine. Ele sente, claro, mas escolhe viver esse sentir com dignidade íntima, sem transformar tudo em narrativa pública. E isso é revolucionário. Ser reservado não significa ser indiferente. Significa não ser manipulável. Porque quando você não entrega suas chaves emocionais nas mãos erradas, ninguém pode trancar você dentro de si mesmo. Quando você não diz exatamente o que quer ouvir, ninguém pode te prometer exatamente isso só para te controlar. E quando você não expõe o que te destrói, ninguém pode usar isso para te ferir. A manipulação emocional começa na leitura da sua alma, e essa leitura só é possível se você deixar o livro aberto. O reservado fecha o livro com cuidado e entrega uma página por vez, conforme a confiança cresce. Ele não se antecipa, não se apressa, não implora por compreensão. Ele oferece sua intimidade como quem entrega algo sagrado, com respeito, com limite e com plena consciência do risco envolvido. E por isso, ele se torna mais difícil de manipular, porque o manipulador não encontra pontos de acesso evidentes. Porque não há feridas expostas, não há carências escancaradas, não há urgência por aceitação. E sem isso, a manipulação perde força. O jogo de controle emocional exige que o outro queira algo desesperadamente, mas o reservado quer apenas paz. E por isso, recusa qualquer negociação emocional que exija a própria vulnerabilidade como moeda. Menos exposição é mais proteção. Menos desespero por ser compreendido é mais equilíbrio interno. E menos entrega para quem não merece é mais autonomia emocional. Essa é a fórmula silenciosa dos que vivem para dentro e justamente por isso escapam da maioria das armadilhas externas. 3. A autonomia interna de quem vive mais para dentro. Viver para dentro não é se isolar do mundo, mas aprender a viver sem depender dele para existir. É construir uma base tão sólida dentro de si que a aprovação externa deixa de ser combustível para a autoestima. Pessoas reservadas quase sempre desenvolveram uma autonomia emocional que intimida e, ao mesmo tempo, protege. Elas não precisam que o outro valide cada passo, cada ideia, cada sentimento. E essa independência interna corta pela raiz muitas tentativas de manipulação. O manipulador age com base na dependência. Ele se aproveita de quem precisa ser aceito, admirado, acolhido a qualquer custo. Quanto maior o desespero por pertencimento, mais fácil é usar elogios, ameaças sutis ou rejeições estratégicas como forma de controle. Mas o reservado, ao viver mais centrado em si, enfraquece esse sistema. Ele pode gostar de reconhecimento, claro, mas não depende dele para se manter inteiro. E essa é uma ameaça silenciosa para quem deseja comandar emocionalmente outra pessoa. A autonomia emocional de quem é reservado não nasce do orgulho, mas da observação. Essas pessoas aprenderam muitas vezes na dor que colocar o próprio equilíbrio nas mãos alheias é o caminho mais rápido para o colapso interno.
já foram manipuladas, já foram traídas por confiar demais, falar demais, depender demais. E por isso, escolheram o silêncio como forma de reconexão com sua própria essência. Descobriram que a verdadeira segurança não está em ser aceito, mas em se aceitar. E a partir disso, construíram um sistema emocional mais livre, mais estável e muito mais difícil de penetrar. Quem vive mais para dentro escuta antes de reagir, analisa antes de confiar, reflete antes de se entregar. Esse ritmo mais interno, mais pausado, impede que o manipulador crie urgência, uma de suas armas favoritas. Ao não ceder à pressão de respostas rápidas ou de decisões emocionais instantâneas, o reservado quebra o ciclo de controle. Ele se torna imprevisível para quem quer dominá-lo. E isso é um poder real, ainda que silencioso. Imagine uma árvore de raízes profundas. Ela balança com o vento, mas não cai com facilidade. Assim é o emocional de quem construiu sua estabilidade dentro de si. Pode até se entristecer, pode até ser atingido, mas não se despedaça com palavras ou atitudes externas. Essa firmeza é construída com tempo, reflexão e autoconhecimento. Não é perfeição emocional, é consciência emocional. E quem tem isso não se deixa levar por qualquer corrente emocional que o outro tente criar. O manipulador, quando encontra alguém assim, se frustra, porque sua estratégia não funciona. Ele tenta provocar insegurança, mas recebe silêncio. Tenta induzir culpa, mas encontra lucidez. Tenta manipular com afeto, mas o outro não se curva por carência. E aos poucos, percebe que está diante de alguém que não está em busca de muletas emocionais. Alguém que caminha com as próprias pernas, mesmo que às vezes em silêncio, mesmo que por caminhos mais lentos, mas com firmeza. Autonomia não é arrogância, é maturidade. É saber que você pode ser gentil, amoroso, generoso, sem precisar ser dependente. É se doar sem se perder. É ajudar sem se anular. É amar sem implorar para ser amado. E isso só é possível quando o centro de gravidade da sua vida está dentro de você, e não no olhar dos outros. Quem vive mais para dentro se conhece melhor. E quem se conhece melhor é menos manipulável, porque entende seus próprios limites, reconhece seus pontos fracos e cuida deles sem precisar escancará-los. Porque respeita sua própria história sem precisar transformar isso em palco para receber aplausos. E porque sabe que o silêncio, às vezes, é a resposta mais poderosa para quem tenta dominar com palavras. Essa autonomia emocional é uma ameaça real para qualquer manipulador, porque ela impede que o outro assuma o papel de salvador, de mestre, de guia absoluto. O reservado não idolatra, não se desespera por presença, não se desmonta diante da ausência. Ele sente, mas não se destrói. Ele observa, mas não se desespera. Ele sofre, mas não se entrega ao controle alheio. E essa força, mesmo discreta, é inegociável. Viver mais para dentro é muitas vezes a salvação de quem já foi ferido demais por viver para fora. E é também o caminho de quem não quer mais ser manipulado por ninguém, nem mesmo pelos próprios sentimentos. É o início de uma liberdade que não grita, mas se impõe com firmeza. E quem desenvolve essa autonomia silenciosa se torna dono de si. E ser dono de si é ser impenetrável para quem vive tentando dominar os outros. 4. A leitura estratégica do ambiente antes de reagir. Existe um traço marcante nas pessoas reservadas. Elas observam antes de agir, escutam antes de falar, analisam antes de se envolver. E esse hábito, que muitos confundem com timidez ou desinteresse, na verdade é uma habilidade poderosa e estratégica, porque quem observa com atenção compreende o jogo antes de entrar nele. Quem estuda o ambiente evita cair nas armadilhas emocionais que os impulsivos não conseguem nem enxergar. Vivemos em tempos acelerados. Reage-se a tudo em segundos. Responde-se no calor da emoção. Opina-se antes mesmo de compreender o contexto.
E nessa pressa emocional, muita gente entrega sua alma nas mãos erradas. O reservado, por outro lado, vive em outro tempo. Ele não tem pressa para se posicionar, nem ansiedade para se fazer entender. Ele prefere observar e entender. Só depois, se fizer sentido, ele fala, ele age. E essa postura estratégica o protege de manipulações sorrateiras. Manipuladores adoram reações rápidas. Quanto menos tempo você tem para pensar, mais fácil é induzir você ao erro. Eles pressionam, criam urgência emocional, dramatizam cenários. Querem te forçar a decidir na hora, a sentir culpa na hora, a se justificar sem reflexão. Mas quem aprendeu a não reagir automaticamente escapa desse ciclo. Quem dá um passo para trás e observa, desarma a urgência criada pelo manipulador. E isso, para quem tenta controlar, é desesperador. Imagine uma conversa em que alguém tenta te provocar, te cutuca com críticas disfarçadas, faz elogios com segundas intenções, ou te coloca contra a parede com perguntas invasivas. A maioria reagiria com justificativas, explicações, emoções à flor da pele. Mas o reservado pausa, olha nos olhos, fica em silêncio por um momento e só responde se for necessário. Essa pausa, essa ausência de reação imediata muda tudo, porque ela mostra que ele não está preso à emoção do outro. Ele está livre para pensar por conta própria. Essa leitura estratégica não vem do nada. É fruto de observação, sensibilidade e inteligência emocional. O reservado enxerga detalhes que passam despercebidos. Notas no tom de voz o que não foi dito. Percebe contradições sutis entre palavras e atitudes. Capta as intenções por trás dos gestos. E com isso, toma decisões com mais clareza. Ele não se precipita porque sabe o custo de agir sem compreender. E quem compreende antes de agir, quase sempre faz escolhas mais seguras. E a manipulação emocional funciona bem com quem vive distraído, com quem está mais preocupado em agradar do que em entender, com quem precisa se justificar o tempo todo para se sentir aceito. Mas o reservado não precisa dessa pressa emocional. Ele se autoriza a observar o cenário, a pessoa, a energia da situação e só depois, com discernimento, decide o que fazer. Essa postura o protege não apenas de manipuladores, mas também de arrependimentos. Porque quando você age com estratégia, evita decisões baseadas em impulsos frágeis. Ser reservado nesse sentido é quase como ser um estrategista emocional. Não é sobre calcular tudo friamente. É sobre ter a sabedoria de não se jogar de olhos fechados em qualquer interação. É sobre perceber quando há algo estranho no ar, mesmo que ninguém tenha dito nada. É sobre entender que nem todo sorriso é sincero, nem todo elogio é gratuito, nem toda urgência é real. E por isso, o reservado se torna um leitor atento da alma alheia, enquanto mantém a sua guardada. Você já viu alguém que, sem dizer muito, parece enxergar tudo? Essas pessoas existem, e muitas vezes são as mais silenciosas da sala. São aquelas que ficam em um canto, olhando, que ouvem mais do que falam, que parecem distraídas, mas estão absorvendo tudo, e quando falam, dizem exatamente o que precisa ser dito, porque estavam lendo o ambiente o tempo inteiro. Esse tipo de presença incomoda quem quer manipular, porque ela não se deixa enganar facilmente. Essa leitura estratégica é uma das razões pelas quais os reservados são mais difíceis de manipular. Eles não entregam reações automáticas, não oferecem seus pontos fracos de bandeja. Eles criam com o silêncio e a observação um campo de proteção invisível, um escudo que não repele o mundo, mas o filtra. Eles escolhem com quem se conectam, onde se expõem, quando se posicionam. E essa escolha consciente é uma forma de liberdade rara e preciosa. Em um mundo que premia os rápidos, os visíveis, os impulsivos, os reservados, constroem um caminho mais lento, mais fundo, mais lúcido e, por isso mesmo, menos vulnerável. Porque enquanto o manipulador tenta controlar a superfície, o reservado já entendeu a profundidade. E ali, ninguém entra sem permissão. 5.
A força silenciosa de quem não precisa provar nada. Há uma força rara, quase invisível, que incomoda profundamente os manipuladores. A força de quem não precisa provar nada para ninguém. Quem é silencioso por escolha, quem não se justifica o tempo todo, quem não vive implorando para ser reconhecido, acaba se tornando um território impenetrável. Não por frieza, mas por solidez, por maturidade, por já ter passado pela fase da necessidade de aplausos e ter sobrevivido sem eles. Enquanto muitos vivem tentando ser vistos, admirados, aprovados, os reservados caminham por outra estrada. Eles não gritam o que fazem, não decoram frases para impressionar, não fazem promessas que não podem cumprir. Simplesmente vivem, com coerência, com verdade, com firmeza. E isso é desconcertante para quem tenta controlar através da bajulação, da crítica velada ou da manipulação emocional. O manipulador precisa que o outro tenha vaidade. Precisa que o outro deseje ser elogiado, reconhecido, valorizado a todo custo. Assim, ele pode usar isso como moeda, pode oferecer esse reconhecimento em troca de obediência, submissão, silêncio ou lealdade cega. Mas quem não precisa disso para existir, escapa. O reservado não se deixa seduzir por elogios exagerados, nem se abala por desprezo forçado, porque sua identidade não depende do espelho alheio. E quem vive assim é incontrolável. Existe uma liberdade imensa em não depender da aprovação de ninguém. E os reservados, com sua força silenciosa, são mestres nisso. Eles não entram em discussões desnecessárias para provar que têm razão. Não competem por atenção em rodas de conversa. Não disputam espaço na vitrine social. Eles sabem quem são, e isso basta. Essa clareza assusta, porque tira das mãos do manipulador uma de suas armas favoritas, a dúvida interna do outro. Quem é firme em si mesmo, mesmo que fale pouco, transmite uma presença forte. É o tipo de pessoa que entra em um ambiente e impõe respeito sem precisar dizer uma palavra. Não por arrogância, mas por consistência, por saber exatamente o que tolera e o que não tolera, por deixar claro, com atitudes, onde estão os limites. Essa firmeza silenciosa é um campo magnético poderoso que repele quem tenta invadir sem permissão. E não se trata de indiferença, trata-se de integridade. O reservado não precisa se exibir porque sua própria consciência já lhe dá o reconhecimento necessário. Ele não precisa da plateia, não precisa do palco, não precisa vencer nenhuma disputa social, porque já venceu a mais difícil de todas, a de não se perder tentando agradar todo mundo. E esse tipo de força ninguém consegue manipular. Quando o manipulador percebe que suas tentativas de controlar são ignoradas com silêncio, ele tenta provocar. Acusa o outro de frieza, de orgulho, de desdém. Mas o reservado não se desequilibra com essas táticas, porque ele não precisa provar que é bom, que é justo, que é empático. Ele sabe o que carrega, sabe o que sente, sabe o que vale. E quem sabe disso não se agita para convencer ninguém. Essa força silenciosa é construída com dor, com autoconhecimento, com solitude e com escolhas difíceis. É fruto de quem já se decepcionou tentando agradar demais, de quem já se viu refém de elogios, de validações, de afetos instáveis. E por ter vivido tudo isso, decidiu não mais se entregar ao julgamento dos outros. Decidiu apenas ser, sem pedir permissão, sem precisar aplauso, sem se moldar para caber em lugares que sufocam. O manipulador detesta esse tipo de pessoa, porque não consegue usar culpa, medo ou vaidade como instrumentos de controle. Não consegue mover as peças do jogo quando o outro não joga para vencer ninguém, só para viver em paz. E paz é algo que o manipulador nunca entende, porque ele vive em guerra constante com os próprios vazios. E por isso, tenta projetar essa guerra nos outros. Mas quando encontra alguém que se recusa a participar dessa disputa, ele perde. Perde o jogo que tentou controlar desde o início. O reservado, com sua força silenciosa,
Ensina que não é necessário gritar para ser forte. Não é preciso se justificar para ser verdadeiro. Não é necessário se exibir para ser digno. Basta ser inteiro, basta ser coerente, basta ser firme sem ser agressivo. E quem vive assim, mesmo que em silêncio, deixa um rastro de impacto por onde passa. Essa é a grande verdade. A força mais perigosa para quem manipula é a de alguém que já não precisa provar nada, porque essa pessoa já venceu as batalhas internas que o manipulador ainda tenta criar nos outros. E por isso, ela é livre. E quem é livre não se manipula. Ser reservado é quase um ato revolucionário. É resistir à pressão de se expor o tempo inteiro. É escolher o silêncio quando todos gritam. É caminhar com firmeza interna quando o mundo inteiro corre em busca de validação externa. Pessoas reservadas são como fortalezas discretas. Não se impõem com força, mas impressionam com presença. Não se defendem com gritos, mas com limites invisíveis que não precisam ser anunciados. Elas são difíceis de manipular não porque são frias, mas porque são inteiras. Não porque não sentem, mas porque aprenderam a não colocar suas emoções nas mãos de qualquer um. Neste mundo barulhento, onde tudo vira opinião, conteúdo, exposição, ser reservado é manter algo sagrado, a própria alma intacta. É dizer com atitudes, nem tudo em mim está à venda. É carregar um tipo de força que não precisa ser explicada, nem autorizada, nem celebrada. Ela apenas existe, firme, silenciosa, verdadeira, e por isso mesmo quase impossível de ser controlada. Se você é assim, preserve isso. Se ainda não é, talvez esteja na hora de redescobrir o valor do silêncio, porque quem vive menos para ser visto costuma enxergar mais longe, e quem se mostra apenas para quem merece vive com muito mais paz.